Que a graça e a paz de Deus seja com todos aqueles que me ouvem. Hoje trago mais um pequeno texto do pastor Joseph Prince e o título é Não olhe para dentro da arca. No livro 1 de João, capítulo 2, versículo 2, diz assim: E Ele mesmo é a propiciação pelos nossos pecados, e não apenas pelos nossos, mas também pelo mundo inteiro. No filme Os Caçadores da Arca Perdida, as pessoas que tentaram olhar para dentro da arca foram mortas. O que havia dentro da arca que trouxe julgamento àqueles que a investigavam? A Bíblia nos diz que a arca guardava as 2 tábuas dos 10 mandamentos, o pote de maná e a vara de Arão. Veja em Hebreus 9:4. Esses itens eram símbolos da rebelião do homem. As 2 tábuas dos 10 mandamentos representavam a rejeição do homem aos padrões de Deus. O maná representava a rejeição do homem à provisão de Deus. E a vara de Arão representava a rejeição do homem ao sacerdócio designado por Deus. Deus não quis olhar para esses sinais de rebelião. Ele queria ser misericordioso com o seu povo. Então, Ele os instruiu a colocar os itens na arca e a cobrir a arca com o seu propiciatório, que também é o local onde o sangue dos animais sacrificados foi aspergido. Quero só aqui abrir um parênteses para dizer que o propiciatório é a tampa que tapava a arca, que fechava a arca. Uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para aspergir no propiciatório o sangue do animal que havia sido sacrificado. Os 2 querubins no propiciatório permaneceram como guardiões da justiça e santidade de Deus, representando os olhos de Deus também. Eles olharam para o sangue no propiciatório. Enquanto o sangue estivesse lá, toda a nação de Israel seria perdoada. O julgamento de Deus passou sobre eles e eles foram abençoados por mais um ano. Veja em Levítico capítulo 16. Hoje, o sangue aspergido no propiciatório não é o sangue de touros e bodes, mas o precioso e eterno sangue do Filho de Deus. Veja em Hebreus capítulo 9, versículo 12. Jesus é o nosso propiciatório, porque Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não apenas pelos nossos, mas também pelo mundo inteiro. A palavra propiciação, no texto original em grego, é a mesma palavra que propiciatório. Vamos ver em Romanos capítulo 3, versículo 25. E diz assim: Ao qual Deus propôs a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. E no versículo 26 diz assim: para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. E em Hebreus, capítulo 9, versículo 15, diz assim, versículo 5, diz assim: E sobre a arca os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório. Amado, Deus não vê os seus pecados e os considera contra você, porque vê o sangue de seu Filho. Ele vê a obra perfeita. Ele vê a obra perfeita de seu Filho Jesus, que é mais do que o satisfez. Deus também não quer que você veja seus pecados. Ele não quer que você olhe para dentro da arca, concentrando-se em seus pecados. Ele quer que você se concentre em Cristo e em sua obra terminada. Amados, no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 12, 13 e 14, diz assim:
nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é um mediador de um Novo Testamento. Versículo 15. Amados, no Antigo Testamento, depois que a lei foi dada através de Moisés, o sumo sacerdote entrava dentro do tabernáculo uma vez por ano para fazer o sacrifício anual pelo povo de Israel. Era feito um sacrifício de animal, como nós vimos aqui em Hebreus capítulo 9, no versículo 13. Porque se o sangue de touros e bodes e cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne. Ou seja, o sumo sacerdote oferecia anualmente o sacrifício para que aquele ano fosse um ano abençoado para o povo de Israel. Os pecados do povo de Israel eram cobertos, porque no tempo da lei o sacrifício através de animais só cobria, não redimia, só cobria os pecados, a purificação da carne. Cobria, não redimia. E Jesus está escondido no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, Jesus é-nos descoberto. Então, no versículo a seguir, que é o 14, nós vemos quanto mais, se o sangue que no Antigo Testamento de bodes só cobria, mas purificava a carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Ou seja, amados, o sangue de Cristo, Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus que se entregou por nós naquela cruz. E então nós somos redimidos para sempre. A nossa alma é redimida, o nosso espírito é redimido, o nosso corpo é redimido. As nossas ações, a nossa consciência, as nossas ações, nós somos totalmente redimidos. A nossa consciência é redimida. Glória a Deus. Por isso você não tem que se condenar. Porque Cristo já não o condena, porque Ele o redimiu para sempre. Glória a Deus. Foi efetuada uma redenção eterna, como está escrito no versículo 12. Hebreus capítulo 9, versículo 12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Somos redimidos para sempre. Amados do Altíssimo, por que é que você se condena? Se Cristo já não o condena. Jesus já o perdoou de todos os pecados, de todas as suas falhas. Vamos ler aqui em Romanos capítulo 3, versículo 24, 25 e 26, e diz assim, o 24 diz assim: sendo justificados gratuitamente
gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amados, o que está a dizer é que aquele que tem fé em Cristo foi justificado, salvo, limpo, redimido, como está no versículo 24, por Cristo Jesus. Jesus lhe concedeu a sua graça, o seu favor. Já não há condenação para si. Jesus, no tempo da lei, nós conseguimos ver quando lemos o Antigo Testamento, conseguimos ver Jesus Cristo escondido na lei. Mas no Novo, ele foi-nos descoberto. Ou seja, no tempo da lei, na arca, o sangue que era aspergido sobre o propiciatório, e o propiciatório é Jesus Cristo, e o sangue do Cordeiro é o sangue de Jesus, e os olhos dos querubins representavam os olhos de Deus, a justiça e a santidade de Deus, que olhavam para aquele sangue inocente que foi derramado, que foi entregue pelos pecadores, e então que tomou o lugar dos pecadores. Deus acabava por olhar para todo o povo como santo, puro, porque houve um cordeiro que tomou o lugar do povo. Jesus é o nosso cordeiro. Então, Deus, quando olha para nós através do sangue de Jesus. Por isso, já não há condenação para nós. Já não há condenação, somos justos e santos perante os seus olhos. Amados, em Romanos 8 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E no mesmo capítulo, Romanos 8, no versículo 9, diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, estes, amados, vou fazer aqui vou abrir um parênteses. Se aqui no versículo 11, se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, quem é este Espírito? É o Espírito Santo. O Espírito de Deus é o Espírito Santo. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. O que é que isto quer dizer, amados? Que vocês foram comprados por um alto preço, que é o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, entregue pelos pecados do mundo. Agora, vocês já são justos e remidos, e quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador é justo e remido, e automaticamente recebeu o Espírito de vida, o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo que habita dentro de vocês vai vivificar o vosso corpo, concede-lhe a graça de Deus
para que você seja transformado de dentro para fora. De dentro para fora. Amados, a graça de Cristo faz fluir todas as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Graça significa favor. Favor que não merecemos, mas Jesus nos concedeu. E o favor que Jesus nos dá faz fluir as boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, não é por esforço próprio, mas o seu favor, que é a sua graça, fará fluir de dentro de nós as boas obras. Em Efésios 2, versículo 9, diz: não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação não vem das obras para que ninguém se glorie, vem do favor de Deus, vem da graça de Deus. Então, a graça de Deus fará fluir tudo o que é bom diante dos olhos de Deus, e assim a glória será toda dele e não nossa, porque tudo o que alcançarmos, seja no nosso interior e exterior, será pela ajuda dele. O seu favor e não por nosso esforço. Está a perceber, irmão? É pela ajuda de Deus, é pelo favor de Deus que nós alcançamos e não pelo nosso esforço, porque é impossível ser 100% correto em tudo diante dos olhos de Deus. Pelo nosso esforço, pela força do nosso braço, mas pela sua graça que habita em nós, pela sua graça, pelo seu favor que Deus, nos deu através do seu Cordeiro, que é Jesus Cristo, nós, aos seus olhos, somos 100% retos, 100% justos, 100% santos, porque o sangue de Cristo nos limpou para sempre e Deus, quando olha para nós, já não nos condena, porque não há condenação para quem está em Cristo. Logo, então, a graça que está sobre nós fará fluir tudo o que é bom, tudo o que é perfeito, tudo o que é segundo a vontade de Deus, tudo o que é justo aos olhos de Deus, fluirá de nós, mas é pela ajuda de Deus, não pelo nosso esforço próprio. É impossível o nosso esforço próprio alcançar tal coisa, só pelo o fluir da sua graça que está dentro de nós, que é o seu Santo Espírito nos concede graça, favor. Por exemplo, se você não consegue perdoar, o amor de Deus que Ele lhe concedeu, que está dentro de si, você vai conseguir conceder o perdão a quem lhe ofendeu, através do amor de Cristo que está em você, concedido a você através do favor de Deus, que lhe deu através de Jesus. Amados, tudo se resume a Cristo e ao que Ele completou e consumou na cruz. Se Deus já não o condena, nem se lembra das suas falhas e o vê 100% justo por causa do sangue derramado por Cristo em seu favor, por que é que você se condena? Enquanto você não compreender quem você é em Cristo, ou seja, enquanto você não compreender no que Cristo o tornou, você não conseguirá desfrutar de tudo o que Cristo completou na cruz. Você sabe quem você é em Cristo? A resposta está em Efésios capítulo 1. Amados, não dá para eu ler Efésios capítulo 1, porque senão o vídeo ficaria muito longo. Então, leiam em casa, leiam, amados, Efésios capítulo 1.
Efésios capítulo 1 é a identidade que Cristo lhe deu. Efésios capítulo 1 é a sua verdadeira identidade. Efésios capítulo 1 fala da sua verdadeira posição em Cristo. Peça discernimento a Deus e sabedoria para compreender o que está escrito na sua palavra. E o Espírito Santo vai lhe revelar. O Espírito Santo vai lhe revelar à medida que você lê a palavra de Deus. Leia Efésios 1 e você vai saber quem você é em Cristo, quem é você, qual é a vossa identidade. Você é santo, é puro, é justo e tudo o que Cristo completou na cruz, Ele quer dar-lhe. Ou seja, Ele quer dar-lhe não, Ele já lhe deu, que é diferente. Ele já lhe deu. Você tem que tomar posse. E como é que você toma posse? Tendo consciência do que Ele fez naquela cruz. Tendo consciência da obra completa. Então aí, você vai viver a plenitude de tudo aquilo que Cristo conquistou para você. Amém. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus e amado Pai, eu entro na Tua presença, Senhor, e Te glorifico e Te exalto, Pai. Pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela redenção que Cristo nos deu naquela cruz, que foi eterna, que é eterna, completa, perfeita. Obrigado, porque diante de Ti somos santos e justos e não há mais condenação para nós diante de Ti, diante dos Teus olhos. Obrigado pela plenitude que Tu nos dás, a plenitude de Cristo que Tu nos dás, que habita em nós. Nós somos plenos no nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo, no nosso andar, no nosso caminhar. Nós temos a plenitude de tudo aquilo que Cristo consumou na cruz. Obrigado, Pai, pelo Teu infinito amor, em nome de Jesus. Glória a Deus, em nome de Jesus. Amados, fique na paz de Deus, na graça de Deus. E inscreva-se no meu canal, clique no sininho. Clique no sininho, deixe o seu like para que mais pessoas possam ouvir estas verdades e possam saber quem elas são em Cristo e que já não há condenação para elas e que o Espírito Santo que habita nelas fará fluir tudo o que é bom, tudo o que é perfeito na vida delas, de dentro para fora. Fique na paz de Deus e até o próximo vídeo.